todos reunidos no mesmo lugar. A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando, mais uma etapa do nosso plano de leitura. Hoje nós estamos já no capítulo de número 8, nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 8, E eu quero que você me conte como está sendo para você, se você está conseguindo compreender, se ficou alguma dúvida, como está sendo esse plano de leitura. Me conta como Deus está trabalhando no seu coração. Hoje nós vamos então ler, nós falamos no capítulo anterior da morte de Estevão, Falamos a respeito desse diácono cheio do Espírito Santo, cheio de fé, que pregou com ousadia, foi perseguido, E encerramos o capítulo de número 7 falando que Estevão, então, ele é retirado. Se você já leu o capítulo todo, você leu que Estevão, então, ele foi retirado da cidade, de Jerusalém, levado para fora da cidade, e ele foi lançado aos pés de Saulo, Ele foi levado e lançado aos pés de um jovem chamado Saulo. É a primeira menção que nós vamos ver do nome do apóstolo Paulo, Que era chamado Saulo. Então, Estevão é lançado aos pés de Saulo. Saulo, ele é um homem culto, apesar de jovem, ele é muito instruído na lei. Ele é um rapaz, um homem que estudou. Ele é um fariseu integrado na lei, mestre na lei, conhecedor. É um homem que tem poderes, Ele é bem visto. Ele foi instruído por Gamaliel. Lembram que a gente falou sobre Gamaliel, que quando os apóstolos foram presos, que ele instruiu as lideranças, os sacerdotes a libertarem Pedro e João, para ver se eles realmente falavam a respeito de Deus, ou se era mais um motim, mais uma liderança que estava surgindo e tentando arrastar a multidão. Aquele Gamaliel, ele foi o instrutor, o mestre, mentor de Saulo de Tarso. Então agora Estevão é lançado aos pés de Saulo, que fica assistindo o que está acontecendo, e Estevão vai ser apedrejado até a morte, E o capítulo de número 7 encerrou dizendo que Estevão então adormeceu. Estevão adormeceu, então ele morre ali apedrejado depois de ter contemplado, ter visto, olhado para o céu e visto Jesus à direita de Deus. O capítulo de número 8, então, vai iniciar falando o seguinte, vamos ler capítulo de número 8 e versículo de número 1. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a cidade de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Paulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançavam nas prisões. Então aqui, Estevão então é morto, apedrejado. Algumas pessoas de coração partido, devotos, religiosos, eles vão agora pegar o corpo de Estevão e sepultar esse homem que foi morto, o primeiro mártir da Bíblia, o primeiro homem que foi morto por amor, o evangelho, por não negar, mas seguir pregando fielmente o evangelho de Jesus. Deu a vida, por amor ao ministério e à palavra de Jesus. Então agora vai se iniciar uma nova era, uma era de perseguição. A morte de Estevão, ela foi como o pavio que foi aceso, o fogo que agora vai começar a incendiar a perseguição. Então agora nós vemos a primeira vez falar sobre Paulo, esse perseguidor, da igreja do Senhor. E esse momento, então, que Estevão ele foi morto e apedrejado, ele vai dar início, todos viram, e agora isso marcou, chocou a igreja,
Isso faz com que a igreja agora, uns fiquem atemorizados e outros fiquem encorajados. E a Bíblia vai dizer que Paulo então começa a aprender, porque ele era um homem que tinha autoridade. Paulo, ele possuía duas cidadanias. Ele era judeu por nascimento, né? Ele era judeu, nascido, ele era judeu por nascimento, mas ele também era um cidadão romano por conta de seus pais que tinham adquirido a cidadania romana. Paulo foi instruído enquanto menino, né? Todos os meninos judeus daquela época, eles tinham que ter uma profissão, eles tinham que ser instruídos, e Paulo, ele foi instruído a fazer tendas. Então ele era um fazedor de tendas, ele tinha uma profissão, mas ele estudou, né? Ele teve mestres, ele teve mentor, como eu já comentei aqui, que ele foi instruído por Gamaliel. Gamaliel também era um homem bem respeitado, né, dentro das lideranças do Sinédrio. E este homem, então, foi o mentor, né, aquele que foi professor de Paulo. Então, Paulo, ele é um homem bem instituído acerca da lei. Ele é uma pessoa bem instruída, bem conhecedor da lei. Porém, né, ele é um perseguidor da igreja. Nesse capítulo ainda, né, Jesus ainda não encontrou ele, e ele se torna aqui um perseguidor assíduo da igreja. A palavra vai dizer, né, Lucas escreve aqui que ele prende homens, mulheres que ele não quer saber, que ele vai prendendo essa geração que está pregando o evangelho de Cristo, né? Que está pregando que Jesus ressuscitou, que Jesus veio para dar vida. Nós lemos aqui que Paulo, então, ele quer destruir essa igreja, ele quer destruir esses cristãos, ele quer, assim como Estevão foi destruído, né? A morte de Estevão, então, ela abre o caminho para essa perseguição, para eles tentar destruir esse povo que está pregando esse novo evangelho, né? Esse evangelho do Senhor, as boas novas do Senhor. Então Paulo, ele vai perseguir, vai usar da autoridade dele para prender, vai usar da autoridade dele para açoitar, né? Para tentar acabar com essa geração, com esse povo que está fazendo essa revolução, que está apresentando esses sinais e pregando esse evangelho. E aí, então, por conta disso, por conta dessa perseguição, a igreja do Senhor, ela vai se dispersar. Parte do povo vai para um lado, parte do povo vai para outro, e a igreja se dispersa, o povo se dispersa. Uns vão para uma cidade, outros vão para outra, e com isso, né, nós pensamos que com isso a igreja ela enfraquece, mas não, porque Deus age com propósito. É como se Deus pegasse a semente na sua mão, né, e lançasse sobre a terra. Esse povo é lançado, cada um numa cidade, e quando a gente pensa que eles foram para essa cidade, se dispersaram, atemorizados para se esconder, não, a palavra do Senhor vai dizer no capítulo de número 4, no versículo de número 4, Lucas escreve que eles se dispersaram, né, mas porém eles anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que forem. Então isso foi como a semente lançada, esse povo se dispersou, cada um foi para um lugar, mas eles foram encorajados a, no lugar que eles estavam, pregar a palavra do Senhor. E Deus faz arder no meu coração esse chamado, né? Que nós, como igreja, nos dias de hoje, a gente anuncie o Senhor Jesus com essa coragem, onde quer que a gente esteja. Eles foram lançados, né? Eles correram a outras cidades, foram dispersos, né? Por conta da perseguição, mas não foram cheios de medo, não, foram cheios de coragem. E aí o evangelho, ele não vai ficar somente em Jerusalém, né? Porque Jesus disse que eles iam receber poder e depois que eles iam sair, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Foram revestidos e agora a semente começa a se espalhar, eles vão chegar, o evangelho de Jesus vai chegar a outras cidades. Enquanto as lideranças, enquanto Paulo pensa que está persuadindo, amedrontando esse povo, né, esses cristãos, e eles vão agora se dispersar para se esconder cheio de medo, não. Eles vão chegar em outras cidades e vão levar esse evangelho a outros
ouvintes, né? Vão levar outras pessoas que ainda não conhecem, que ainda não viram o que Deus está fazendo, essas pessoas que ainda não puderam ver com os olhos, né, os milagres que Jesus está operando através da vida deste povo. Então esse povo chega a outras cidades anunciando o evangelho de Jesus. E a palavra diz que no versículo 6 que as multidões ouviram essa mensagem pregada por esse povo. Esse povo realizava sinais, e essa multidão que não conhecia passa a conhecer a palavra, passa a conhecer o evangelho, passa a presenciar os sinais e as maravilhas que esses discípulos, que esse povo realiza através do nome de Jesus. E a palavra diz no versículo 6 que eles deram total atenção, que eles dão crédito à palavra que está sendo pregada, eles vão guardar no coração deles, e então os enfermos vão sendo curados, os espíritos imundos, os possessos de espíritos vão sendo libertos, né? O espírito imundo vai saindo aos gritos do corpo dessas pessoas, e os paralíticos eles vão sendo curados, aleijados, né, vão sendo curados, e aonde essa palavra chega, Lucas escreve no versículo 8 que houve grande alegria naquelas cidades onde essas pessoas chegaram. Então, essa tentativa, né, de amedrontar, né, essa tentativa de amedrontar a igreja, essas prisões, esses açoites, eles, na verdade, eles encorajam e enchem a igreja de graça para ministrar. E o evangelho então chega, sai de Jerusalém e chega até outras cidades. E agora a palavra vai dizer que existia um homem chamado Simão. Em uma dessas cidades onde esses discípulos chegaram, existia um homem chamado Simão. Esse homem, ele era um homem respeitado, né? Ele era mágico e ele tinha alguns poderes, né? Mas nós sabemos que esse poder, ele era um poder porque as potestades malignas também possuem poder. Deus tem todo o poder está sobre o nome de Jesus, e ele tem poder sobre todos os poderes. Mas Satanás também tem, né, poder, é limitado o poder dele, mas ele tem poder. Então, Lucas escreve que este homem, Simão, ele praticava essas artes mágicas, né? Ele seduzia os ouvintes dele, e ele era chamado, as pessoas se referiam a Simão, esse mágico, como o grande poder de Deus. Então as pessoas, elas tinham uma fé distorcida, né? Uma crença distorcida, e eles acreditavam que o que este homem realizava era através do poder de Deus. Porém, quando o evangelho chega nesse homem, quando ele ouve falar do evangelho, quando as pessoas, né, os discípulos começam a pregar e anunciar, e os sinais começam a confirmar aquilo que eles estão pregando, então a palavra entra no coração desse homem também, e a Bíblia vai dizer que o próprio Simão creu e foi batizado. Então esse mágico, né, ele creu nesse evangelho, o evangelho chega no coração dele e ele também é batizado em nome do Senhor Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que o próprio Simão creu e foi batizado, e ele agora começa a seguir Filipe. Lembram de Filipe? Quando a igreja escolheu os 7 homens para servir, né, as mesas, atender as viúvas, quando os discípulos se separaram apenas para a oração e para a palavra, e ministraram uma oração, impuseram as mãos e levantaram os 7 diáconos, Estevão, que agora já está morto, e Filipe também está entre esses 7. Então esse Filipe agora, ele vai seguir também pregando a palavra do Senhor, e a Bíblia vai dizer que Simão, esse mágico novo convertido, ele vai seguir Filipe, né, admirando os sinais que Filipe realizava. Então o evangelho chega nas cidades vizinhas. A palavra do Senhor vai dizer que os apóstolos que estão em Jerusalém ainda, né, Pedro e João, eles ainda estão em Jerusalém, enquanto o povo se dispersou. Outros discípulos, né, discípulos eram os homens que eram convertidos ao evangelho, vários discípulos, era uma multidão,
mas os apóstolos, eles ainda estavam em Jerusalém, enquanto o povo estava se espalhando. Então agora eles souberam que em Samaria havia um povo que havia aceitado a mensagem de Deus. Os samaritanos, naquela época, a cidade de Samaria, os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Lembram de Jesus quando ele chega no poço e conversa com uma mulher samaritana? E aí ela pergunta: como você conversa comigo sendo judeu? Porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos por questões políticas, né? Havia uma rivalidade. Essa rivalidade era tanta que os samaritanos construíram um templo. Os samaritanos construíram um templo para que eles adorassem num monte, e os judeus, eles tinham um templo também de adoração em Jerusalém. Por conta disso que a mulher samaritana pergunta para Jesus aonde é o lugar em que devemos adorar, onde é o lugar da verdadeira adoração, porque nós adoramos no monte, vocês dizem que é em Jerusalém, então aonde é o lugar da verdadeira adoração? Então essa rivalidade dos samaritanos, ela era muito intensa, até para adoração eles eram separados, eles se odiavam tanto, os judeus odiavam tanto os samaritanos, a ponto de que quando eles fossem para Galileia, eles podiam passar por Samaria, que era o lugar mais curto, né? Era o percurso mais curto para eles chegar de Jerusalém a Galileia, mas eles não queriam passar por Samaria, porque eles não se davam com os samaritanos, não. Eles cortavam volta por fora da cidade de Samaria para não se encontrarem, eles se odiavam a ponto de não ficarem frente a frente um dos outros. Mas agora esse evangelho de Jesus chega na cidade de Samaria, e os apóstolos Pedro e João ficam sabendo que na cidade de Samaria há novos convertidos, há pessoas que deram ouvidos à palavra do Senhor e aceitaram a mensagem de Deus. E então Pedro e João vão para Samaria também, eles vão lá. E assim que eles chegam em Samaria, a Bíblia vai dizer que eles impõem as mãos sobre esses novos convertidos para que eles recebam o Espírito Santo de Deus, porque eles já ouviram a mensagem, já possuem fé no coração, já foram batizados e agora eles precisam também ser revestidos de poder. E a Bíblia vai dizer, Lucas escreve que Pedro e João chegam lá e entram em meio a essa multidão de novos convertidos, impõem as mãos sobre eles e o Espírito Santo também chega à vida dessas pessoas, e eles são revestidos pelo poder do Espírito Santo. E aí Lucas escreve que Simão, o mágico convertido, novo convertido que fora batizado agora, ele vê Pedro e João orando por essa multidão, ele vê esse sinal se cumprindo sobre a vida das pessoas, ele vê Pedro e João orando e a manifestação do Espírito Santo descendo, o povo falando em línguas. E agora o cuidado que nós temos que ter quando nós realmente nos voltamos para Jesus e aquela nossa velha natureza, nosso velho erro, né? Ele fica rodeando as nossas vidas para nos tentar afastar da fé em Jesus Cristo. Simão, que era mágico, vê isso acontecer, vê Pedro e João orando, e agora a cabeça dele fica confundida, né? Por aquilo que ele realizava e aquilo que os apóstolos fizeram, agora o sinal que foi manifesto, e aquilo confunde a cabeça dele, a ponto dele chegar em Pedro e dizer: eu quero pagar por esse poder que vocês têm, eu ofereço dinheiro a vocês para que vocês me deem esse poder que vocês usaram, essa autoridade que vocês usaram agora. E prontamente, né, Pedro, cheio de coragem, ele vai repreender esse novo convertido. Muitas vezes a gente tem medo de pregar a verdade. A palavra do Senhor hoje, né, ela muitas vezes a gente esconde a verdade para não machucar, para não ferir, mas a verdade ela sempre vai confrontar. A verdade ela vem para nos libertar dos erros. Então a verdade ela deve ser pregada. A verdade ela deve ser dita sempre em primeiro lugar. A verdade ela nunca vai fazer mal. Sabendo, né, falar com sabedoria, peça a Deus. Tem falta de sabedoria? Tiago disse: peça ao Senhor. Pedro prontamente ele vai dizer
a Simão, quando Simão tenta comprar esse poder, Pedro vai dizer que o dinheiro dele, versículo 20, seu dinheiro seja destruído com você, por você imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. E aí Pedro vai continuar, você não tem parte, não tem direito nesse ministério, pois o seu coração não é justo diante de Deus. Deus, ele habita num templo santo, né? Para que Deus manifeste a sua graça, o seu poder, nós precisamos ter um coração puro, né? O salmista já dizia, né? Senhor, quem habitará no teu santo templo? E a resposta é aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. E agora o coração de Simão, ele se encheu, né, de egoísmo, se encheu de soberba por achar que esse dom ele pode ser comprado. E Simão e Pedro vai repreender através da verdade do evangelho, dizendo a ele que por ele não ser justo, né, ele não pode praticar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus não são compradas, é dom, né? É graça, é presente do Senhor, que o Senhor dá àquele que ele conhece a intenção do coração. Por isso nós devemos orar a Deus sempre, para que Deus afaste dos nossos corações, né? Tudo aquilo que impede o agir de Deus. Mas a palavra, como eu disse, ela vem para nos confrontar, ela vem para nos libertar, ela vem para nos fazer nos arrepender, né? Para nós reconhecer que estamos errados e precisamos melhorar, né? Precisamos nos consertar diante do Senhor. Então, a Bíblia vai dizer que Pedro corrige e prontamente Simão reconhece, né? Ele reconhece, apesar dele ter passado por um momento, Satanás ter tentado levar ele de volta ao erro dele, né? Agora, Simão reconhece e ele vai dizer no versículo 24, ele diz a Pedro, orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Então, isso é o que vale, pregue a verdade, permaneça na verdade, não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo de ministrar a verdade, não tenha medo de falar aquilo que o Senhor te instruía a falar, né, acerca da palavra dele. Porque a palavra, ela vai penetrar no coração e vai convencer o ouvinte. O Espírito Santo é que se encarrega de convencer o ouvinte a reconhecer os seus erros. Passei por uma situação assim, né, esses dias, e porque eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me dê discernimento. Eu sempre peço para o Senhor me dar discernimento para que eu possa entender, né, e ver e poder discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Eu sempre, se é algo que eu tenho pedido para o Senhor, eu sempre, durante todos os meus anos na minha caminhada cristã, eu sempre pedi para o Senhor, para que o Senhor me dê discernimento, para me compreender quando algo não é falado pela boca do Senhor. E aí, passei por uma situação, né, e eu disse, Senhor, além do discernimento, eu quero coragem, Senhor, coragem para confrontar essas coisas, né? Para que a verdade seja dita com sabedoria, mas para que a gente não tenha medo e concorde. O Senhor vai dar discernimento, nós vamos ver que não é de Deus, mas aí nós baixamos a nossa cabeça, inquietos e amedrontados, né? E não defendemos a verdade. Aí eu disse, Senhor, mas eu quero coragem para defender a verdade do Senhor. E aí eu entendi que quando a gente pede coisas para o Senhor vai permitir situações para que a gente use, né, disso que a gente está pedindo. Como que eu vou usar da coragem que eu peço se o Senhor não me colocar numa situação que eu tenha que usar isso? Então o Senhor me colocou numa situação em que eu tive o discernimento do Senhor e tive que praticar isso que eu tenho pedido, coragem para dizer a verdade, coragem para enfrentar a mentira, né, com a verdade. Então o Senhor agora, Simão pede a Pedro para que Pedro ore por ele, para que ele seja liberto, né, dessa velha natureza dele e para que ele possa ser liberto através do poder do Senhor Jesus e que a verdade chegue no coração dele. Então agora a Bíblia vai dizer que Filipe, ele vai receber uma ordem, né? Depois disso tudo, os discípulos voltam para Jerusalém e Pedro e João voltam e Filipe, ele recebe uma ordem do anjo do Senhor.
a ordem é a seguinte: desce pela estrada que liga Jerusalém a Gaza. E a Bíblia vai dizer que ele se levantou e foi, né? Ele não desobedeceu, ele não questionou, ele simplesmente levantou e foi. E porque nessa cidade havia alguém que ele precisava encontrar, né? Deus estava mandando ele com um propósito a esse lugar. Chegando a essa estrada, né? Ele vai encontrar um eunuco. A Bíblia diz que ele encontra um eunuco, esse eunuco está voltando da adoração, ele foi adorar no templo, está voltando para sua casa, e Filipe encontra ele lendo Isaías 53, versos 7 e 8. Ele está lendo a passagem do profeta Isaías 53, versículos 7 e 8. Quando Filipe ouve ele, Filipe recebe a ordem de se aproximar, e ele se aproxima e pergunta a ele: você entende o que você está lendo? E o eunuco vai dizer a ele aquilo que nós estamos questionando, né, e falando e aprendendo durante todo esse nosso estudo da palavra de Deus. O eunuco vai dizer a ele: como eu vou saber, como eu vou entender se eu não tenho quem me explique, quem me ensine? E o evangelho de Deus é assim. Paulo teve um instrutor, um professor. Então nós precisamos ouvir o evangelho, precisamos dos pastores, precisamos da escola dominical, precisamos nos aplicar, estudar a palavra de Deus para que a gente possa entender. E o eunuco fala isso a Filipe. E aí Filipe aproveita então e começa a explicar. O eunuco vai perguntar para Filipe: diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outra pessoa? Então ele está lendo, ele não entendeu, ele vai fazer uma pergunta a Filipe. Filipe vai aproveitar a oportunidade, a partir da passagem que ele está lendo, ele vai pregar e anunciar Jesus na vida desse eunuco. Eunuco era uma pessoa, naquela época, uma pessoa de total confiança, né? Ele era um ministro das finanças no reino de Candace, e então agora ele é uma pessoa, né, que tem o respeito da sociedade que ele vive. Então ele recebe o evangelho no seu coração, Filipe prega a ele entende o evangelho, e a Bíblia não diz, né, não relata todo o discurso de Filipe a ele, mas vai dizer que em certo lugar eles param, o eunuco avista, certamente Filipe já tinha pregado sobre Jesus e o batismo, né, no nome de Jesus. Então o eunuco avista água, e aí ele pergunta a Filipe: tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? Prontamente eles descem da carruagem que eles estão, descem e vão até a água, e Filipe batiza esse eunuco, e esse eunuco se torna agora um missionário. É mais uma semente que vai a determinado lugar, né? Mais uma pessoa que Deus colocou, que plantou a semente no coração para que ele vá como missionário anunciar esse novo evangelho às pessoas da convivência dele, né? É mais uma semente que está sendo plantada, espalhada para levar o evangelho. Ele recebe o batismo, o Espírito Santo convence ele, e então a Bíblia diz que ele segue a sua cidade, e Filipe, ele misteriosamente, milagrosamente, né, ele é levado à cidade de Azoto, e ele segue anunciando o evangelho de Jesus até chegar na cidade de Cesareia. E assim se encerra esse capítulo, um capítulo onde nós vemos Jesus mostrando que a perseguição levou a igreja do Senhor a ser espalhada, o evangelho do Senhor, então agora ele é espalhado, ele chega a outras cidades. Que esse evangelho que foi pregado a você não fique apenas com você, que essa palavra, que esse poder que Jesus manifestou sobre o teu coração, ele não fique em você, mas que ele alcance as pessoas que te cercam, que ele comece em Jerusalém, que ele comece a sua volta na sua casa, e que ele vá se espalhando às pessoas próximas a você, aos lugares aonde você chegar, que a mensagem de Jesus seja pregada através da sua vida. Que Deus te encoraje nesse propósito, que você seja levantada e vista como igreja de Deus para pregar a mensagem do Senhor nesta terra. Que Ele te abençoe em nome de Jesus.